Jonas capítulo 3, versículo 1 a 9. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Devia estar gritando, né? Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres. Qual o decreto? Que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrepende-se e afasta o furor da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Que texto! Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Uma palavra inspirada, uma palavra com mensagens tão importantes para a nossa vida, para nós que vivemos em pleno século XXI, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, despertar nessa noite, Senhor, consciências mortas, converter almas por Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar-se, fiquem à vontade. Queridos, terminamos a pregação dessa manhã. Para quem veio, alguns vêm à noite, outros vêm de manhã, Jonas anunciando uma mensagem de condenação para aquela cidade de Nínive. É o que nós lemos aí. No versículo 1 a 4 é a proclamação de condenação. Ele pregou que em 40 dias Nínive seria o quê? Destruída. E essa palavra é uma palavra verdadeira, de Deus. Jonas não pregou a mentira. Ele pregou a palavra do Senhor. O problema é que ele pregou sobre a ira de Deus sem enfatizar sua misericórdia. Ele só pegou um lado da moeda, como enfatizei bem de manhã. Só pregou sobre o inferno, sobre o juízo. Mas não deu àquele povo a oportunidade deles se arrependerem. Ele pregou que Nínive seria destruído, mas não deu esperança de salvação para aquele povo. É tipo você falar, se você for por esse caminho aqui, você vai quebrar a cara, mas não fazer nada para ajudar a pessoa. E foi o que Jonas fez. Pregou sobre o juízo de Deus sem lágrima nos olhos. Ele foi até, como se diz, ortodoxo de cabeça. Na cabeça, na mente dele, pois pregou o que Deus mandou. Porém, ao mesmo tempo, ele foi herege na sua conduta. Por que ele foi herege na conduta? Pois não chamou o povo ao arrependimento. Só que o mais interessante é que mesmo não tendo dado oportunidade àquele povo de se arrepender, eles se arrependeram. Por incrível que pareça. Ele não conclamou o povo ao arrependimento, mas o povo se arrependeu. Mesmo não conclamando o povo a crer, eles creram. Creram, literalmente. Mesmo contra a sua vontade, os ninivitas eles foram convencidos pelo Espírito Santo de que por trás da voz de Jonas estava a voz de Deus. E que aquela palavra de Jonas iria se cumprir. E que em 40 dias eles seriam totalmente destruídos. O povo creu na palavra de Jonas. O irônico é que, apesar de Jonas pregar que Nínive seria destruída, ela foi reerguida. Literalmente reerguida. Apesar de pregar uma mensagem, eles entenderam outra. Tipo assim, Jonas pregou não dando condições. Foi uma mensagem incondicional. Olha, em 40 dias vocês vão ser destruídos. Eles ouviram isso e caiu a ficha, se despertaram e creram em Deus. Apesar da má vontade de Jonas em pregar, houve muita boa vontade de Deus em salvar
e perdoar aquele povo. Até porque, queridos, se dependesse de Jonas, essa missão seria um fiasco, seria um fracasso, não haveria conversão, porque na verdade Jonas não queria que o povo se convertesse. O que Jonas queria é que eles fossem para o inferno. Jonas odiava aquele povo. Historicamente eles eram inimigos do povo de Israel. Agora, quais lições podemos aprender com a conversão dos ninivitas? Versículo 5 diz que eles se converteram. Não é isso? Eles se converteram. Quais lições podemos aprender? Primeiro, Deus deseja salvar todas as pessoas. Quem concorda com isso? Deus deseja salvar a todos. Todos. Os ninivitas, eles eram grandes pecadores diante do Senhor. Eles eram perversos, sanguinários, sem afeto natural, malignos. Se não me engano, foi na primeira mensagem que eu falei um pouco do histórico, de maldade desse povo. Tente pensar em alguém que você conhece que seja muito ruim mesmo, ou até da mídia. Aí você fala, não, para esse não tem jeito. Para Deus tem. Deus não deseja que ninguém se perca. Mesmo assim, Jonas foi enviado a esse povo, um povo perverso, foi levantado e enviado para despertar as consciências deles que estavam mortas. Amados, o amor de Deus é inexplicável, não tem como entender, é indescritível. Deus estava irado com os ninivitas por causa dos seus múltiplos pecados. Eles eram terríveis e eles seriam destruídos. O salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Consequentemente, por causa dos seus pecados, eles iriam morrer. Mesmo assim, Deus enviou Jonas para despertá-los. Queridos, só Deus é capaz de amar aqueles que Ele odeia. Porque se Deus manda destruir, e Deus conhecia cada pecado deles, Deus mandou destruir, mas ao mesmo tempo enviou Jonas para trazer uma mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, mesmo Deus que odeia é o Deus que ama. Essa é as duas faces, ou os dois lados da moeda do nosso Deus. Portanto, se tem uma verdade que a Bíblia enfatiza, é que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não teria prazer em exterminar ou dizimar toda aquela população. No final do capítulo, você vai ver que são 120 mil pessoas. Talvez maior. Alguns entendem que esses 120 mil seriam crianças, fora os adultos, mulheres. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Os ninivitas eram ímpios. Ezequiel 33:11, olha o que diz. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. E faz um apelo: convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrerias, ó casa de Israel? Irmão, quem se alegra e tem prazer na morte de um ímpio é o diabo e seus demônios. E diabo e demônio não é figura de linguagem, não é mitologia, é real. Real, literalmente. Eu ouvi hoje, um testemunho próximo da nossa família, que eu já tinha esquecido, de um sobrinho que chegou em casa embriagado, e ali ele entrou em convulsão e parou de respirar. E a mãe, desesperada, começou a gritar, a chorar, e o demônio falou na boca dele: eu vou levar ele, ele é meu, eu vou levar ele. E ela começou a repreender em nome de Jesus: demônio, você não vai levar, ele é de Jesus, você não vai levar, em nome de Jesus eu te repreendo. E ela nem crente era: eu te repreendo em nome de Jesus, sai dele em nome de Jesus. Essas horas a pessoa lembra, porque ouviu. Gente, ele deu um suspiro, um grito, e voltou a si. Depois dessa experiência, ela procurou rapidinho a igreja, se batizou semana passada. O demônio é evangelista muitas vezes, irmão. Minha mãe passou por situações que buscou Jesus depois do que ela passou, com
espíritos malignos que são reais. E não temos que ter medo disso. Temos que se apegar a Jesus. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então quem deseja a morte do ímpio é o demônio, são os demônios. Mas Deus deseja que todos sejam salvos por meio do seu Filho, Jesus. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3,9 diz que o Senhor não retarda a sua promessa da sua segunda vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Mas pastor, se Deus não quer que ninguém se perca, por que tantos se perdem? Por que aqui do lado está lotado de pessoas a caminho do inferno, se não se arrependerem? Porque Deus deu ao ser humano livre-arbítrio, escolhas. Ninguém é robô, ninguém é programado para obedecer, programado para servir, programado para crer. Os ninivitas não foram predestinados para crer e muito menos predestinados para o inferno. Mas com a pregação de Jonas eles creram. Ficha caiu, o Espírito Santo convenceu e eles deixaram se convencer. Portanto, o livro de Jonas fala contra todo tipo de teologia, e existem teologias, que limita a salvação a alguns poucos escolhidos por Deus, de modo a excluir todos que não são escolhidos. O livro de Jonas exclui isso. Mostra que Deus ama a todos, quer que todos sejam salvos. Por quê? Porque a porta da salvação está aberta a todos os que quiserem ser salvos. Claro que ninguém é salvo só por querer. Ele tem que ser convencido pelo Espírito Santo. Abrir o coração. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Se alguém é excluído, é por causa da incredulidade e desobediência de cada um. E não porque Deus não foi com a cara do sujeito. Não gostei de você não, você vai para o inferno. Seria mais um demônio do que Deus, né? O Deus da Bíblia não é esse tipo de Deus. Ele dá condições para todos crerem, mas ele não força ninguém. Concordo com Billy Graham quando diz que o coração de Deus bate pelo mundo todo. E não por seus escolhidos, seus eleitos, seus predestinados. A menina dos olhos de Deus. Deus ama todos, queridos. Todos. Porque um evangelho que não serve para todos, não serve para ninguém. Ou seja, Jesus morreu pelo mundo todo e não por uma casta exclusiva e muito menos por uma nação em especial. Sua misericórdia se estende sobre toda a raça humana. Ele aceita o pior pecador, desde que ele se arrependa dos seus pecados e creia em Deus. Essa é a condição bíblica. Foi assim com Saulo de Tarso. Quem lembra de Saulo de Tarso? O sanguinário, serial killer da igreja, perseguiu, maltratou e até matou alguns crentes. Foi assim com ele. Jesus teve misericórdia dele e mais tarde fez dele o apóstolo dos gentios e o maior missionário da história da igreja. Jesus fez isso conosco, comigo, com você. Não valíamos nada. Mesmo assim, Jesus nos recebeu. Éramos cegos e perdidos, mas Jesus nos salvou por sua graça e misericórdia. Portanto, queridos, a ênfase está aqui no amor de Deus e não no objeto amado. Deus é amor. Deus pode mudar o destino de qualquer pessoa. Basta que peçam, basta que clamem, invoquem a Ele. Não importa o quanto erramos no passado. Não importa quem você foi. Importa a tua condição atual de se voltar para Deus, de buscar a presença do Senhor. Isso porque Deus está sempre disposto a nos perdoar. Sempre disposto. Se nos arrependermos e clamarmos por seu perdão hoje. E bendito seja Deus por isso. Ele é compassivo. Ele é misericordioso. Ele é grande em benignidade. E se arrepende do mal, como se arrependeu aqui com relação a Nínive. E Jonas sabia disso. Jonas conhecia o caráter de Deus. E Jonas sabia que se ele pregasse e aquele povo se arrependesse, se convertesse, Deus ia mudar. Não ia aplicar o seu juízo. E aquele povo seria poupado.
E ele talvez ficaria como um falso profeta. Falou que ia acabar, destruir e não destruiu. Jonas conhecia a misericórdia de Deus. E vamos ver isso mais tarde, na conclusão dessa mensagem, talvez no mês que vem. Sendo assim, queridos, a salvação ela é proporcionada a todos. A Bíblia é clara e enfática em dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. E por isso ele o quê? Disponibilizou a salvação para toda a humanidade. Vou citar apenas alguns versículos que provam essa verdade. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Eu entendo mundo, por todos, não por um grupinho. Romanos 5,18 diz que, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Graça sobre todos. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, Jesus morreu por todos. 2 Coríntios 5,19 afirma ainda que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós pregamos a mensagem da reconciliação, que o ser humano precisa se reconciliar com Deus, se arrepender dos seus pecados, botar a boca no pó, chorar, se humilhar, clamar por perdão. 1 Timóteo 4,10, Paulo disse que esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. 1 Timóteo 2,11 diz que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Hebreus 2,9 afirma ainda que aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. E o que falar de 1 João 2,2, quando diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, ou o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas os de todo o mundo. Portanto, querido, desde toda a eternidade Deus desejou proporcionar a salvação a toda a humanidade. Detalhe, isso não quer dizer, e as referências aqui não quer dizer, que todos serão salvos automaticamente. Isso seria universalismo. Sempre comento aqui, e há muitos adeptos dessa teologia, doutrina diabólica, porque é um lado da história. Não são todos que serão salvos. A salvação é para aquele que crê em Jesus até o fim. A salvação é para aquele que se arrepende de seus pecados, busca a face de Deus. Segunda lição de nosso texto: a salvação não vem pelas obras, não vem, mas é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. E isso fica claro no texto. Jonas 3,5, parte A. E os homens de Nínive creram em Deus. Ou os habitantes, em algumas versões. Os habitantes de Nínive creram em Deus, em consequência do que Jonas pregou. Se dependesse de boas obras, meu irmão, os ninivitas iriam todos para o inferno. Não tinham boas obras, gente. Era um povo ímpio, bárbaro, sanguinário. Se fosse colocado numa balança, o que eles faziam de bom? Lembra aquelas balanças antigas, que tinham um lado e outro? O que fizeram de bom, o que fizeram de ruim? O lado ruim ia arrebentar com o lado bom, ia ficar aquela tonelada do lado ruim. Da mesma maneira, se dependesse de boas obras, todos nós aqui iríamos para o inferno. Os ninivitas eram pagãos, cruéis, sanguinários, violentos, grandes pecadores. Contudo, eles creram em Deus. Simples, creram em Deus. O texto não diz que eles aceitaram a existência de Deus, mas sim que eles creram em Deus. Não é só eu creio que Deus existe. Como disse hoje no discipulado, 99,9% da população vai dizer que crê em Deus. Mas esse tipo de fé, de crer que Deus existe, até os demônios têm. E a Bíblia diz em Tiago 2,19, se eu não me engano, que os demônios creem e estremecem. É uma fé intelectual, ortodoxa e até sentimental. Tremem
Tem gente que nem se arrepia com Deus, os demônios tremem. Então, queridos, quando a pessoa crê em Deus, ela age de acordo com essa crença. Por exemplo, se você crê em mim, crer num homem, também vai crer naquilo que a pessoa diz, com as suas limitações. Não vai pegar a palavra do pastor como uma palavra inerrante. A palavra da Bíblia que é inerrante. Você tem que passar tudo pelo filtro da palavra. Se você crê em Deus, crerá também no que Deus diz. Isso porque a Bíblia é a boca de Deus. E quem crê também no que ele diz, vai ver de acordo com o que ele fala, na sua palavra. A Bíblia é a boca de Deus, nos dizendo algumas verdades. Deus diz quem ele é. E nós cremos no que está escrito. Deus diz o que ele fez. Nós cremos. Deus diz o que ele fará. Nós cremos. Deus diz o que devemos fazer. Nós cremos. Isso é fé. Consequentemente, nos achegamos a ele. Nos entregamos a ele. Nos aproximamos dele. E adoramos somente a ele. Tudo isso porque nós cremos em Deus por intermédio de Jesus. E os ninivitas creram em Deus. Eles se voltaram para Deus com arrependimento. E mais do que arrependimento, arrependimento e fé. E foram salvos. Não por causa das suas obras, mas por causa da fé que produziu obras. Sempre que há evidência de arrependimento, Deus suspende o juízo. Sempre. Evidência de fé. Deus suspende o juízo e derrama a sua graça. Deus continua salvando hoje, queridos, da mesma maneira que salvou os ninivitas do passado, por sua graça, mediante a fé, quando a pessoa ouve o evangelho das boas novas, salvação em Cristo Jesus. Efésios 2,8 diz que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós mesmos, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, o homem não tem que se consertar, ou consertar os seus caminhos, para depois ir para a igreja. Já viu isso? Pastor, eu vou parar de fumar, beber, me prostituir, aí depois eu vou. Como você encontra com isso? Esse dia eu conversando com o rapaz, não, minha esposa é crente, mas eu primeiro tenho as coisas para consertar. Eu falei, não, você vai do jeito que está. Deixa Jesus te consertar. Você não vai conseguir se consertar, não. Você não vai conseguir se consertar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o princípio bíblico. Precisamos nos converter a Deus e deixar Jesus nos transformar. Então, se o ladrão da cruz, por exemplo, pensasse assim, poxa, ele estava do lado de Jesus, sendo condenado à morte, a pena capital. Primeiro eu vou consertar meu caminho todo torto, estava morrendo na cruz é porque ele provavelmente assassinou alguém. Ele não tinha como reparar na cruz, não tinha como descer. Se ele pensasse assim, eu vou primeiro me consertar, vou primeiro acertar as coisas, aí depois eu confio em você, tá, Jesus? Ele está indo no inferno hoje. Mas não, ele foi a Jesus do jeito que estava. Do jeito que estava. E Jesus prometeu a ele o quê? O paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um bandido ou ex-bandido que recebeu a promessa do céu. Não foi por obras, queridos. Foi pela graça única e exclusivamente. Então a salvação não é uma conquista humana, por meio de boas ações, mas um presente de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Eu não sou salvo pelo que eu faço, mas pelo que Jesus fez por mim ao morrer na cruz em meu lugar. Isso é o Evangelho, queridos. Isso é o Evangelho. Para mim a salvação foi de graça. Para você a salvação foi de graça. Mas para Deus custou tudo. Custou a vida do seu único filho. Eu mereci o juízo. Eu mereci a condenação. Eu mereci estar na cruz. Mas Jesus foi condenado por mim. Da mesma maneira, os ninivitas aqui mereciam o quê? O juízo de Deus. Mas Deus derramou sobre eles a sua infinita misericórdia. Eles não tinham do que se gabar. Eles não tinham que bater no peito e dizer, foi o que eu fiz. Eles só creram. Só creram.
eles mereciam a condenação, mas receberam a salvação. Repetindo, os ninivitas creram em Deus. Irmãos, a faculdade de crer ou não em Deus está disponível a todos que ouvem a pregação do Evangelho. Todos que ouvem a mensagem. Uns endurecem o coração, outros abrem o coração e recebem a Cristo. Ninguém é regenerado antes de crer. Isso é impossível. Marcos 16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será o quê? Condenado. Essa é a palavra de Deus. Então a salvação é um dom de Deus a todos aqueles que creem na mensagem pregada. A palavra de Deus é poderosa por si mesma. Ela produz frutos, ainda que os ouvintes sejam os mais pervertidos pecadores, como os ninivitas. E ainda que os pregadores sejam os mais desmotivados, incrédulos, como Jonas. A palavra de Deus é poderosa. Ela é semeada. É claro que não é uma semeadura incondicional, no tipo de você pregou e todos vão se converter. Não. Infelizmente, não é assim que acontece. Ou felizmente, porque se fosse assim, automático, pregou e todos se converteram, da pessoa. Mas o ser humano tem a sua opção. O coração do ser humano é duro muitas vezes. E só a britadeira da palavra de Deus pode esmiuçar essa pedra. Terceira lição do nosso texto, queridos. As obras são evidência da salvação e não a sua causa. Evidência de salvação. Os ninivitas creram em Deus e demonstraram isso com atitudes. Atitudes. O que fazemos revela quem somos. Nossas atitudes demonstram se somos ou não salvos, se estamos crendo ou não de verdade. Os ninivitas se converteram lá nos moldes de Efésios 4, 25 a 28. Interessante. Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, roubava, era lalau, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Então, uma conversão que não muda, não passa de um simulacro, de uma farsa, de um estereotipo, de uma aparência. Sem transformação não há conversão. Hoje de manhã eu usei a ilustração da manga de ontem. Eu comprei 2 mangas lindas, gente, linda. Descasquei, bonito. Quando eu comecei a cortar para fazer um suco de manga, estava toda podre por dentro. Eu falei, meu Deus. Aí logo apliquei para mim, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser como essa manga. Bonito por fora, né? E podre por dentro. Ter aparência de crente, falar como crente, carregar a Bíblia como crente, ter, né, um visual ou um título e ser podre. Ser um simulacro, uma farsa, um Denorex para os antigos. Lembra, irmão Carlos? Eu sou também, eu tô me colocando. Parece, Carlão também lembra, né? Parece, mas não é. Parecia remédio, mas não era remédio, não lembro bem, a propaganda antiga mesmo. Diguinho não era dessa época, não. Que Deus nos guarde disso, queridos, de sermos uma manga aparente por fora e podre por dentro. Jonas 3,5 diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o quê? Um jejum. Olha a atitude deles, queridos. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior deles até o menor. Eles creram, fizeram. Eles creram e se arrependeram. Creram e se converteram. Creram e buscaram a Deus. Creram e jejuaram. Quem ensinou eles a jejuar? Não se sabe. Não sei se Jonas, né, nessa pregação dele, falou alguma coisa sobre jejum. A Bíblia não fala, não afirma. Então eu não posso ir além do que está escrito. Por que jejuaram? O que levou eles a jejuarem? Repito, será que Jonas ensinou para eles que o jejum era uma forma de se humilhar perante o Senhor? Não sabemos, a Bíblia não diz.
Não diz. O que sabemos é que eles jejuaram, se vestiram de saco, se humilharam. Queridos, o pano de saco usado ali naquele contexto era um tipo áspero e grosso de tecido, geralmente feito de pelo de cabra. E usá-lo naquele contexto simbolizava a rejeição dos confortos e prazeres desse mundo. Ou seja, estou negando prazer. Era algo desconfortável se vestir de pano de saco. Era algo humilhante. É como um apóstolo, uma vez ele andou pregando, só vivia com roupa de saco. Não sei se Deus mandou, né? Mas fazer o quê? Então, jejuar e se vestir de saco era uma maneira extrema de expressar humilhação e arrependimento interno. Estava falando assim, ó, nós estamos nos arrependendo. Estamos mostrando com as nossas atitudes que a nossa conversão não é uma falácia. Não é da boca para fora. É real. É real. No mundo antigo, queridos, esse era um meio também comum de expressar tristeza, humildade e penitência, que são as marcas do verdadeiro arrependimento. Quando Elias ameaçou Acabe, não sei se você já leu essa história, por ordem do Senhor, a Bíblia diz que Acabe se humilhou, rasgando as suas roupas, vestindo-se de saco e entrando em jejum. 1 Reis 21, 27. Essa foi a atitude de Acabe. O pior, ou um dos piores reis de Israel. Acho que pior do que ele foi Manassés. Mas pelo menos Manassés se converteu. Mas esse aqui era, como diz, né, o pessoal aí do interior, carne de pescoço, duro de roer. Não se converteu, mas nessa atitude de Acabe fez com que Deus suspendesse o juízo temporariamente. O Senhor falou com Elias, olha, você viu o que Acabe fez? Ele está jejuando, se vestiu com roupa de saco. Pode falar para ele que eu não vou descer o pau sobre ele, não. Eu vou prorrogar um pouco o juízo sobre a vida dele, porque Deus é misericordioso. Acabe se humilhou perante o Senhor. O interessante, queridos, é que os ninivitas agiram de acordo com a palavra de Deus, sem saber. Agiram de acordo com a palavra de Deus sem saber. Sabe por quê? Joel 2, versículo 12 e 13, olha o que diz. Todavia, ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Até parece que foi essa mensagem que Jonas pregou para aquele povo, mas não foi. Só parece. Jonas não pregou esse texto de Joel. Mas o interessante é que o movimento que começou, né, com o povo, chegou também ao rei de Nínive. O povo se moveu, se envolveu, se arrependeu com atitudes, mas o rei ficou sabendo. Esse despertar saiu da base e foi para o trono, saiu do povo e foi para o palácio. Versículo 6 a 8 aí de Jonas capítulo 3 diz que a notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto, e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas. Ó atitude do rei em relação à pregação de Jonas. E fez uma proclamação, e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo, não provem coisa alguma. O povo já tinha jejuado, agora ele vai apertar um pouco mais. Não provem coisa alguma, nem homens. Aí podemos botar todo mundo junto, mulheres, crianças, todo mundo em jejum, 3 dias. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Um rei ímpio fazendo um decreto e levando o povo ao arrependimento. Inimaginável, algo fora do comum. E assim que ouviu a mensagem de Deus, esse rei levantou-se do seu trono, queridos. Diz o texto, despiu-se de seu manto real, vestiu-se de quê? De pano de saco, sentou-se no chão,
no meio das cinzas. Olha a humilhação de um rei. Olha que postura. Só o Espírito Santo para fazer isso. Só Deus. Com essa atitude ele estava dizendo o seguinte: eu sou frágil, eu sou inútil, preciso da misericórdia divina. Estou doente, preciso ser curado. Eu sou pecador, preciso de perdão. Estou condenado, preciso de salvação. Irmãos, a atitude que esse rei tomou, mesmo sendo ímpio, é a mesma que devemos tomar, mesmo sendo cristãos. Precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Precisamos jejuar com mais intensidade, humilhar a carne, sim. Precisamos nos arrepender com mais profundidade. O rei de Nínive tirou o manto real, cobriu-se de cinzas, diz o texto. Precisamos também tirar de nós o manto da soberba, do orgulho, e nos prostrar com o rosto em terra, dizendo: tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, Senhor. Me ajude a andar em santidade. Restaura a minha vida, minha família. Depois o rei fez um edito ordenando que o povo jejuasse e se arrependesse de seus maus caminhos. Esse edito incluía até os animais, coitados. O animal não peca, mas até eles entraram num propósito. Imagina, você botar lá o teu cachorro, gato, peixe, todo mundo em jejum. O ratinho que Biana tem lá, chamam de rato, ela fica brava. Não é rato, não, é preiada índia. Para mim é um rato. Dá um trabalho aquele bichinho, misericórdia, gente. De vez em quando estou no meio dos matos aí das ruas pegando um capim para o bichinho comer. Como que come? Então o povo devia o quê? Clamar fortemente a Deus, pois se tratava de uma questão de vida ou morte. Qual foi o resultado, queridos? Houve um arrependimento generalizado na cidade. Generalizado. Todos, desde o maior até o menor, se voltaram para Deus em arrependimento sincero. Sabe o que isso significa? Ou é chamado no meio cristão? Avivamento. É quando Deus visita um povo e leva um povo, uma cidade ou um país a conversão em massa. O que aconteceu aqui em Nínive foi algo sobrenatural, inexplicável dentro de uma linguagem humana. É quando Deus, por meio do seu Santo Espírito, desperta toda uma cidade de maneira incomum. É incomum, queridos. É incomum. Isso aconteceu, por exemplo, no país de Gales, 1904. Fato real. O país vivia uma grande crise. A moralidade estava baixíssima. O povo estava afundado até acima do pescoço no pecado. Se entregava a toda sorte de vícios e degradação. Estádios de futebol viviam lotados aos domingos e as igrejas estavam cada vez mais vazias. Esse era o contexto da época. Os cassinos, jogos, casas, bingos, muito concorridos, todos lotados. Igreja tudo vazia. Evan Roberts, um jovem, orou por 13 anos pedindo a Deus um reavivamento para a sua nação. Em 31 de outubro de 1904, Deus soprou o seu poderoso espírito sobre aquele país, sobre o país de Gales. E assim como um incêndio florestal se alastra rapidamente, assim aconteceu quando Deus se moveu e se espalhou por aquele país, por aquela nação. Em apenas 2 anos, diz a história, cerca de 5 milhões de pessoas já haviam se convertido a Cristo. Não só no país de Gales, mas ali foi o estopim que se espalhou para outras partes e chegou no Brasil em 1910 com fogo desse avivamento através das Assembleias de Deus. O vento soprou, queridos, o fogo caiu, as multidões se juntaram com grande urgência para acertar a vida com Deus. Houve mudança de vida, uma mudança na sociedade, milagres de ordem moral. Dentro de 6 meses, mais de 100 mil pessoas estavam convertidas e agregadas às igrejas do país de Gales. Esse foi um reavivamento que começou com os jovens. Grande ênfase na oração, no louvor, nos testemunhos. E houve profundas reformas na sociedade, de modo geral. Os estádios de futebol ficaram vazios aos domingos. Imagina,
Um jogo do Flamengo com o Fla-Flu vazio. Isso aconteceu lá. Ninguém queria ir mais para o futebol, queria ir para a igreja. O povo tinha pressa de ir para a igreja. Os teatros foram obrigados a cancelar seus programas, pois as pessoas só buscavam as reuniões de oração. Os prostíbulos foram todos fechados. Por quê? As prostitutas estavam se convertendo, entregando a vida para Jesus. Ninguém queria mais vender o corpo, porque entendeu que o corpo delas pertencia ao Senhor. E as cadeias se esvaziaram, pois ninguém mais praticava crimes. E os juízes presenteavam um ao outro com luvas brancas. Não tinha mais crime para serem julgados. Milagre moral, queridos. É isso que Deus faz. Deus fez uma limpeza moral no país. O reavivamento curou aquela nação. Isso foi obra do homem? Não. Foi obra do Espírito Santo de Deus. O mesmo aconteceu aqui, em Nínive, na época de Jonas. A conversão dos ninivitas, queridos, foi o resultado da ação do Espírito Santo em seus corações. Por mais que o Espírito Santo não seja mencionado nenhuma vez nesse livro, você não vai encontrar, ele está agindo de uma ponta a outra. Pastor, não encontrei Espírito Santo lá no livro de Jonas, mas ele está agindo. É como o livro de Esther, que não tem uma só menção do nome de Deus, mas do início ao fim Deus está presente naquele livro, agindo, julgando, disciplinando. Até porque, queridos, a única explicação, já estou concluindo, para um resultado tão extraordinário em Nínive foi o quê? O agir do Espírito Santo no coração desse povo. Ele operou um milagre mesmo contra o gosto ou a vontade do profeta. Lembra do profeta? Queria que todos fossem destruídos, mas Deus não pensava como um profeta. O coração de Deus não é como o coração do homem. O pensamento de Deus não é como o pensamento do homem. Só Deus pode abrir o entendimento dos incrédulos, para que eles creiam e se arrependam. Só o Espírito Santo pode convencer um homem de seus pecados e da necessidade do verdadeiro arrependimento. Queridos, o Espírito Santo é o autor da fé. Essa fé vem por ouvir e ouvir a santa palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que agiu no coração dos ninivitas para que eles se convertessem ao Senhor. Apesar de Jonas ter pregado, provavelmente, de má vontade, o Espírito Santo agiu ou transformou a palavra de Jonas e impactou o coração dos ninivitas. Essa é obra do Senhor. Sendo assim, Deus age através dos meios, sem os meios e apesar dos meios. Podemos aplicar isso a Jonas. Ele não queria a conversão dos seus ouvintes. Na verdade, ele tinha um certo prazer de que eles realmente fossem para o inferno. Mas Deus os salvou porque eles se arrependeram e mudaram de vida para a glória de Deus.